Olá, boa noite a todos que estão aí ligados no Ei Fala Comigo. E hoje nós vamos falar sobre o fazer teatral em Pedreira e também sobre o nosso teatro de Pedreira lá que está em reforma. São os dois assuntos que a gente vai falar. Você que está ligado já pode mandar seus comentários, podem entrar aí com a gente ao vivo. Deixe o seu comentário, fale conosco, que a sua opinião é muito importante, ok? Para assistir é só entrar pela rede social www.facebook.com/o João Paulo Nascimento oficial, que é o meu perfil no Facebook. E hoje eu tenho o prazer de receber esses convidados que estão aqui comigo. Olá, Bianca está chegando. Sejam bem-vindos André Magalhães, Vitor Manzoli, Bianca Almeida, Vinícius Bianca e Ludmila Oliveira. Vamos pela ordem? Seja bem-vindo, André. Enquanto o André resolve lá, seja bem-vindo, Vitor. Olá, João. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar com você aqui nesse local de informação aí sobre cultura e tudo mais. Quem mais? Ludmila, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Obrigada, João, pelo convite também. Tô feliz. Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado a todos e a todas por estarem aqui acompanhando. Obrigado, João, pelo convite. E Bianca Almeida, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, João, pelo convite. E um beijo para esses meus companheiros que eu não vi há muito tempo. Gente, às vezes eu vou estar virado aqui de ladinho, porque eu estou organizando aqui com o Facebook ao vivo, tá bom? E também se tiver alguma pergunta pelo Zap, a gente vai fazendo aqui também, tá bom? Bem, enquanto isso, vamos começar. O fazer... A Bianca foi embora, né? O fazer teatral em Pedreira, né? É algo super importante que a gente vai falar. Eu gostaria de começar com vocês. Para cada um rapidinho, em poucas palavras. Bianca, o que é fazer teatro para você? Nossa, Jota, que pergunta, né? É difícil para mim. Hoje em dia, fazer teatro para mim é quase que a minha vida, né? Eu faço isso, é o que eu sei fazer, é o que eu estudo, é o que eu trabalho, é o que eu faço, é um pouco o que eu sou. Olha que profunda. Vicão? Acho que eu vou fugir muito do que a Bianca falou. É isso, sabe? É a forma que eu enxergo e o mundo, é a minha percepção, é a minha expressão e a minha profissão e é o que eu faço. Ludmila? Acho que para mim fazer teatro é mais um descobrimento da minha humanidade, sabe? E também como descobrir a humanidade do outro, assim. Também é um estilo de vida pra gente, eu acho. Vitor? Bom, fazer teatro para mim hoje, além de ser minha profissão, né, de trabalhar diretamente com isso, é uma maneira que eu encontro de aprender cada vez mais, vivenciar cada vez mais várias pessoas, aprender muito sobre música, poesia e transformar vidas, né? Hoje, dando aula, a gente consegue transformar a vida de pessoas através da arte. Eu acredito que para mim é transformação. Entendi. Bem, para mim, gente, fazer teatral é exatamente tudo isso que vocês falaram. Para mim, fazer teatro é algo que faz parte da minha vida e eu acho que fazer teatro é algo que transforma a pessoa. Transformou a mim, transformou a minha vida e transforma as pessoas das quais a gente tem o prazer de lecionar, o prazer de dirigir e o prazer de atuar junto. Acho que teatro, como a arte, a palavra é transformação. Então, fazer teatral para mim é transformar as pessoas, nos transformar para cada personagem, para cada coisa que a gente estiver fazendo, para cada trabalho novo que a gente estiver executando. E, falado isso, deixa eu aproveitar. Pessoal, tentem comentar aí para ver se está liberado os comentários. Eu coloquei do jeitinho que era para ser aqui. Então, alguém tenta comentar alguma coisa aí para a gente ver se já aparece os comentários para a gente poder colocar.
tá bom? Qualquer coisa avisa aí pelo Zap quem é nosso amigo ou pelo Face, se não estiver entrando. Então, o fazer teatral em Pedreira, gente. E aí, o que vocês acham da situação atual de Pedreira hoje? Com o fazer teatral. Alguém quer começar? Eu vou passar essa bola, porque eu não estou em Pedreira ainda, então eu quero muito ouvir os meus colegas, porque eu queria muito também, estou muito curiosa para saber como é que está esse fazer teatral em Pedreira hoje, saber se eu vim de lá e que me formou, e depois a gente pode falar sobre isso. Tá bom. Quem quer começar? Todos. Vicão. Então vai. Que bom. Bom, vamos lá. Eu sempre achei e ainda acho que a cidade ela tem um grande potencial humano em relação à arte, em relação à arte em geral, assim, mas principalmente dentro da percepção que eu trabalho na dança e do teatro. A gente tem material humano riquíssimo aqui na cidade, a gente tem grandes artistas, grandes mulheres, grandes homens que trabalham e vivenciam fazer teatral. É claro que a ausência de um espaço destinado para apresentação específica do teatro atrapalhou muito o desenvolvimento da nossa arte aqui na cidade, já que a gente teve que apresentar em quadras ou ir para outras cidades para estar apresentando as nossas peças. Entendo também que a ausência de um espaço destinado à apresentação de teatro também possibilita a expansão e a ressignificação de outros espaços, o que também é interessante nesse sentido. Então, a gente tem exemplo de pessoas que apresentam nas praças, outras, como eu, que fazem nas quadras, que levam teatro e arte para as comunidades, isso também é interessante. Na verdade, eu acho que as duas coisas têm que caminhar meio unidas, assim, para que a gente tenha um potencial elevado. A gente tem que ter um espaço ou espaços destinados a isso, mas também a gente tem que ocupar e ressignificar outros espaços, ampliando um pouco e fomentando o acesso à cultura. Vitor? Eu acredito que está bem complicado a situação de Pedreira em relação a espaços, né, culturais. Faz muita falta ter um teatro na cidade. Hoje em dia, principalmente eu que produzo, estou mais produzindo espetáculos, né, do que fazendo estar em palco, né, como personagens. É muito complicado porque se a gente tivesse o teatro da cidade, se a gente tivesse o local adequado para a gente se apresentar, seria muito mais fácil de mostrar o nosso trabalho. É claro que também a gente tem as academias da cidade, que o ano passado eu montei um espetáculo, né, o Cazuza, e aluguei o espaço da Helena para estar trazendo o espetáculo para Pedreira. Então, no meu caso, que faço espetáculos para ajudar as pessoas, para ajudar a entidade, arrecadando leite, arrecadando alimento, para mim, no meu caso, foi muito gostoso trazer o espetáculo para cá, mas eu tive um gasto também para trazer ele para cá. Então eu acredito que se a gente tiver logo esse teatro aí, que já está em construção, já está em reforma, eu acredito que vai ajudar muito. Eu vejo muito pelo Vinícius, né, pelo Vicão, que trabalha direto no Centro Cultural, de fazer o espetáculo na quadra, é totalmente... É uma mudança, né? A gente precisa se adaptar nesse ambiente. Então eu acredito que está muito difícil hoje em dia fazer teatro em Pedreira. Mas acredito que logo vai melhorar também. Sim. Sabe, eu concordo com o que todo mundo disse, mas eu, assim, enfrento uma dificuldade... O André voltou, gente. Seja bem-vindo novamente, André. Oi, André. Tá nos vendo, André? Tá nos escutando? Acho que tá com um delayzinho. Tá chegando. A gente tá falando sobre o fazer teatral na cidade. Tô vendo e escutando. Ótimo. Então continue, Lud. Depois o André dá a opinião dele e fala oi pra todo mundo. Então, o que eu tava falando, eu concordo com todo mundo. Eu acho que tá difícil. Eu acho que, na verdade, tem uma dificuldade que tem e acho que precisa ser desenvolvida ainda, onde a gente chega com o teatro, sabe? Por mais que
a gente vai ter o espaço do teatro para fazer o teatro, mas eu acho que tem lugares que não tem esses espaços ainda e não vão ter agora, sabe? Eu acho que o fazer teatral na cidade, eu acho que a gente tem que... Porque a gente é uma cidade pequena, né? Se a gente for ver, a gente só tem 40 mil habitantes. A gente, enquanto artista que a gente que todo mundo aqui tem privilégio, porque tem como trabalhar disso, a gente tem espaço para fazer, é levar isso para descentralizar mesmo o teatro, sabe? Uhum. As pessoas ainda, eu sinto que elas assustam quando você fala aula de teatro. Quando você fala quando você fala de teatro, as pessoas se assustam ainda aqui, sabe? Eu acho que que é uma dificuldade que a gente tem que trabalhar mais ainda, assim, de espalhar o teatro pela cidade mesmo, sabe? Seja na rua, seja no campo, enfim. Eu acho que é isso, assim, um trabalho de fazer teatral aqui, sabe? Ó o Fred! Chegou. O Fred mandando um abraço aí pra gente. O Fred estaria nessa live também, gente, mas ele não pôde participar por causa de compromisso, mas ele tá aqui online também. Eu acho que, assim, o fazer teatral em Pedreira já foi muito legal. Tanto que formou artistas como o Vicão. A Ludmilla, a Diana, eu, tantos outros artistas que hoje vivem da arte. A Elo, a Pri, a Nath, sei lá, 1 milhão de pessoas. É uma cidade muito promissora no fazer teatral, no fazer artístico, né? Quantas academias a gente tem em Pedreira? Eu saí da cidade já faz bastante tempo e eu passei por outras cidades e eu ainda não encontrei uma cidade contrária a Pedreira nesse quesito, de ter tanta gente empenhada na arte. Então, eu acho que quando na nossa época, quando a gente começou a fazer teatro, no Bote a Boca, eu comecei no Bote a Boca, no Centro Cultural, na Helena Fernandes, com Califórnia, e foram as pessoas que me formaram e me fizeram... e que me fizeram seguir isso. Hoje a gente vive disso. Então, eu acho que é toda uma geração. Se isso se perdeu hoje, aí eu acredito que não são só pelos artistas. A gente está aqui resistindo, o Vicão continuou no Centro Cultural, vocês mantiveram o Centro Cultural, que é onde formou muita gente, fez com que muita gente continuasse. Então, eu acho que é um pouco falta das nossas políticas públicas, de olhar para isso, entender que isso é importante, que precisa ter um lado, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente até faz, só que não atinge o tanto de gente que precisa atingir, não chega no tanto de gente que precisa chegar. Então, assim, não dá pra gente trabalhar sozinho, né? A gente até se junta, sempre tem muita coisa, mas ainda falta muita coisa. E o fato da gente não ter mais o teatro, a gente, na nossa época de musicais, e quando muita gente se formou lá, a gente tinha o Centro Cultural, que era um espaço onde tudo acontecia, né? Porque na nossa época ele já tinha muitas deficiências, era um cinema, ele não era, eu lembro do teto, das poltronas, enfim, de toda a parte, toda a parte crítica do teatro. E quando eu saí de Pedreira, eu nem sei que ano foi isso, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, aconteceu aquela reforma, as coisas a gente achou que aquilo ia voltar, que ia acontecer, e aí de repente uns anos passaram e de repente parou tudo. Acabou tudo. E aí o Centro Cultural resistia, as outras pessoas continuarem fazendo coisa. Montar musical dentro do ginásio do Piva, cara. Eu assisti um do Vicão, acho que foi um dos primeiros do Piva. Jesus, agora eu não lembro qual foi. Mas, cara, é assim, é de uma resistência que... Acho que foi o Corcunda. Acho que foi o primeiro que foi no Piva. O Corcunda, né? Foi lindo, foi lindo. Só que assim, a gente sabe... a fala da Bianca, o teatro foi reinaugurado em 2010. Não, só para as informações. O teatro foi reinaugurado em 2010 e ele parou em 2013, logo após o acidente com a Boate Kiss. Pode continuar. Pode falar. Então, é isso. Eu acho que assim, tem muita gente importante na cidade.
A gente teve grandes mestres, eu considero o Fred, você, João, até a Anice, que acho que é a sua mestra lá de Pedreira, a Helena Fernandes, o Marcelo Brasil, que Deus o tenha já há muito tempo, são grandes mestres que fizeram com que a gente continuasse e ter tanta gente que foi estudar, cara, que continuou no teatro, que vive disso hoje, que foi para fora, que continuou na cidade e que tem muito conhecimento. A gente tinha projetos incríveis e aí que ainda tem, que era o Teatro na Praça. A gente montou a ONG Corpoieses, que todo mundo que está aqui nessa live ajudou e tinha um papel muito importante. A Diana, cara. A Di tá lá em Londres, né? Então, é muito potencial, né? Quase que eu confundo, viu, Lud? André, quer falar? Tá ouvindo a gente aí? Vai falando, André. Uma hora aparece. Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vai lá. Tá. Eu acho que ter um teatro na cidade faz muita diferença. A gente ter esse espaço faz muita diferença. Porém, eu acredito muito, né, que a força do artista ela supera tudo, como a gente vem superando, né? Eu acho que a gente vem superando. Cada um com seu caminho, cada um da sua maneira, vem superando essas dificuldades de não ter um espaço. Eu acredito muito no que a Lud falou, dessa descentralização do teatro em Pedreira. E também a gente precisa pensar numa formação de plateia em Pedreira, porque não adianta a gente ter um espaço, um teatro, que não vai receber pessoas abertas a dialogar, pessoas abertas que abram as cabeças para que esse teatro possa realmente fazer diferença. Sim. Alguém não falou? É o que eu acho. E o delay me deixou falar, não sei. Todo mundo falou? Sim. Tá, vou falar a minha opinião agora. Gente, eu acho que é essencial que o teatro exista. Eu parei sempre de falar. Ah, tá. Eu acho que é essencial que o teatro exista em Pedreira, mas eu compartilho da ideia da Lud, do André e de todo mundo, na verdade. Eu acho que não é só o espaço físico teatro. Como a Lud apontou, tem muitas cidades com menos menos habitantes que Pedreira. Pedreira tem 51 mil, teoricamente, e a gente, né, vai em busca aí de ter o nosso teatro. Mas o Fazer Teatral é o trabalho que o Vicão faz no Centro Cultural e já apresentou em diversos lugares que não foram lá, que o André, na época da Soldarte, fez, que o Vitor trouxe agora com a Ceia. Saudade. Nem sei. O Fred, com o Bote a Boca. Enfim, todos nós, a Bianca, com várias coisas que a gente já fez por aí, né, Bi? Eu acho que o que precisa, antes até do Fazer Teatral, é uma política pública de qualidade no município, política pública cultural, que não é uma política partidária, mas sim ações e convenções, diretrizes do que é o Fazer Teatral, isso não só para a área do teatro, mas para todas as áreas. A gente precisa ter um norte, seja através do Plano Municipal de Cultura, que é o que os conselheiros de cultura ainda têm que fazer em Pedreira, ou seja através de ações que o próprio poder público, né, enquanto Secretaria de Cultura, que existe lá no Centro Cultural, também desenvolva. E de preferência que seja conjunta, que seja escutando as pessoas, né? Eu pude participar de algumas reuniões do Conselho de Cultura e no final, assim, nem os conselheiros iam. Então é complicado você cobrar do poder público quando a própria sociedade civil também não está lá engajada para isso. E lá, vale ressaltar que eu estava como sociedade civil e não como poder público. Então, fiz várias discussões e coloquei vários assuntos em pauta enquanto ouvinte, justamente por isso. A gente precisa ter uma política pública de formação de plateia, uma política pública de espaços. Quando vocês falam descentralizados, a gente tem que tomar cuidado, na minha opinião, com o descentralizado. Inclusive, é a pergunta que eu vou fazer para vocês.
Porque não é só colocar, em cada bairro ter um braço da cultura, um espaço cultural. A gente também tem que ver o que a gente coloca. Porque a gente pode, enfim, ter várias ações que partam da sociedade civil junto ao poder público para esse fazer teatral, ou fazer dança, ou fazer qualquer outra coisa acontecer de forma descentralizada. Porque também o orçamento de Pedreira, não adianta a gente falar, nós vamos colocar em cada bairro alguma ação cultural. Não tem esse dinheiro, entendeu? Vai de ideias criativas, iniciativas, usando inclusive recursos do governo federal, leis de incentivo. A gente precisa trabalhar então numa política que agregue isso, na minha opinião. Uma política que a gente consiga organizar, sim, de forma descentralizada, principalmente de forma plural, a ação cultural no município, principalmente do fazer teatro. E aí a minha pergunta, o que vocês entendem por descentralização? Eu vou pondo aqui as hashtags, só uma coisa, quem colocar um comentário muito grande, divide ele em 2 ou 3, porque senão a gente põe na tela, some todo mundo. Então vai dividindo, por gentileza, e a gente coloca o comentário de todo mundo. E aí, quem quer falar sobre isso? O que vocês entendem por descentralização, quando todo mundo aí acabou mencionando? Eu posso começar? Pode. Eu acho que antes da descentralização do teatro, a gente tem que pensar na valorização do artista. Sim. Então, é como eu vou utilizar. Se o artista, como a gente está convivendo hoje dentro de uma pandemia, a gente está sem nenhum tipo de recurso, a gente não teve nenhum tipo de auxílio. Aí é muito fácil também falar que deixa os artistas trabalharem. Como é que a gente trabalha se a gente não tem nenhum tipo de recurso, se a gente não tem salário, se a gente não tem espaço? Aí depois que a gente pensar em tudo isso, que a gente tiver artistas consolidados, arte educadores consolidados, pessoas que conseguem manter no mínimo uma vida cotidiana normal e usar da arte como trabalho, como recurso de vida, aí eu tenho certeza que essa descentralização, ela é natural, porque os artistas são muito criativos e essas coisas começam a acontecer. Então, os projetos não ficam só dentro do teatro, eles se expandem. Eu acho que o primeiro passo para pensar numa descentralização é você valorizar os artistas e reconhecê-los como pessoas importantes dentro de uma sociedade, entender que a cultura ela é importante e ela precisa se espalhar, só que você precisa dar recurso para essas pessoas trabalharem, você precisa dar recurso principalmente para essas pessoas viverem, né? E aí eu acho que é isso mesmo, sobreviverem. Hoje em dia não é mais nenhuma questão de viver, é uma questão de sobrevivência, né? Uhum. E eu vejo que a gente de uma cidade pequena de 40 mil habitantes, você vai para São Paulo, por exemplo, a maioria dos artistas tem que ter 2, 3, 4 empregos para conseguir trabalhar. E mesmo assim, estão criando ONG, estão levando arte para dentro da escola, estão fazendo trabalho voluntário. O artista não para, ele não consegue parar. Então ele vai estar sempre trabalhando. E ele está sempre resistindo, ele nunca está trabalhando tipo, vamos lá ser criativos e fazer grandes coisas. Não, a gente está sempre fazendo coisas e tentando resistir, sabe? Tirando carta da manga, fazendo o que pode. Então, aí vai muito do que a Lu disse, que vocês disseram, de você criar uma plateia, fazer com que a população enxergue o artista como pessoas importantes e que precisa também de recursos para conseguir atuar. E aí vira um ciclo, né? Uhum. É um ciclo, você cria plateia, você cria artistas, você cria a plateia valoriza o artista leva a arte para a plateia e aí você vai educando as pessoas. Eu acho que é isso. Acho isso. Antes do próximo falar, deixa eu só ler o comentário do Bruno Narciso, que tá grande, não dá para pôr, mas eu vou ler, ó. Boa noite, eu vou de lado que eu tô lendo na outra tela. Boa noite a todos. Um comentário pergunta: sobre descentralizar, me parece difícil convencer os gestores a construírem estruturas adequadas nos bairros, visto que o deslocamento até o centro não é grande, pois é uma cidade pequena. Por outro lado, eu percebo que as pessoas nos bairros estão frequentando o centro, mas não têm interesse pelo teatro. Será que a questão não é mais educar para a arte, fazendo com que as pessoas tenham interesse e respeito pela arte, do que levar a arte
para os bairros, me parece que mesmo estando nos bairros, a arte não atinge a população se ela não for incentivada a gostar disso, que acho que isso vem no encontro do que a Bianca acabou de falar, né? Alguém quer comentar? Eu acho que é isso. Eu concordo com isso. Ai, pode ir, Vi. Não, pode falar, depois eu falo, Lu. Então, eu concordo com isso também, mas quando eu falo de descentralizar mesmo, além de levar a arte para a população, assim, eu tô dizendo mesmo da oportunidade do artista que tá, sabe, nesses cantos que não... aqui, né, nos nossos bairros, na quebrada, esses artistas que estão, assim, que você frequentar um sarau que acontece na quebrada, ele vai estar lá criando a arte dele, né? É nesse sentido a descentralização, assim, ao meu ver. É muito isso que a Bi falou, que o Bruno comentou, e eu acho que a gente tem que pensar primeiro mesmo nesse artista que tá lá, entendeu? Que é ele que vai conversar com quem mora no bairro dele, com quem tá na comunidade dele, sabe? Na minha cabeça é mais ou menos isso. Você acha que é importante que nos bairros tenham esse diálogo? Porque até mesmo numa cidade pequena como Pedreira existem diálogos diferentes em cada bairro, é isso, Luiz? É isso que quis dizer? Na verdade eu acho que tem que ter oportunidade do artista que tá lá conversar com mais gente, sabe? Conversar Entendi. fazer ter oportunidade mesmo dele fazer a arte dele, sabe? Às vezes ele não sabe que ele faz arte. Entendo. Vicão? Eu concordo com tudo que vocês falaram, e eu vejo que um ponto central nessa discussão toda é a gente pensar em políticas públicas culturais. A gente tem, há algum tempo, uma Câmara Municipal de Vereadores que não se preocupa tanto com questões culturais, tanto é que a gente não tem recurso destinado do governo federal e estadual para a área da cultura. Quando a gente pensa em políticas públicas culturais, a gente vai abarcar uma imensidão de coisas. A gente abarca prêmios para que esses artistas tenham voz, a gente abarca construções de equipamentos culturais para que mais pessoas tenham acesso, a gente abarca prêmios de fomento à arte, ao desenvolvimento de espetáculo, à circulação de espetáculo, enfim. Eu acho que já está na hora da nossa cidade começar a pensar em políticas públicas culturais para que a nossa cultura possa ainda mais se elevar e mostrar todo o seu potencial. Porque, como a Bi falou, sabe, não dá para fazer as coisas sem verba. Não dá para fazer as coisas só com o gostar das coisas. A gente precisa ter recurso para que a gente possa trabalhar. Entendi. Vitor? Sou a favor de tudo que foi dito, né? Vou na mesma linhagem de todos. Eu acredito que antes de ir para os bairros, né, de isso ir para, né, se espalhar, a gente tem que ser valorizado. Nosso trabalho precisa ser valorizado. E eu acredito muito no que o Vicão falou. Falta alguma pessoa da Câmara de Vereador para nos ajudar nesse recurso. É muito difícil você ver o vereador bater na porta da nossa casa, pedir o voto e falar em cultura, tocar no assunto da cultura, né? Fala-se muito de bairros, né? Asfalto, um lugar de lazer ali, mas a cultura em si é difícil você ver alguém trazendo algum projeto cultural. Eu acredito que falta isso, o poder público e pessoas que se candidatem para auxiliar na cultura da cidade. Eu vejo, antigamente era muito gostoso, o Baixão de Cristo da cidade era uma das maiores da região, hoje isso já não existe mais. Eu não sei se antigamente tinha muitas pessoas que estavam a favor da cultura e agora deixaram um pouco de lado, se isso foi meio que esquecido, se é com toda a crise que vem acontecendo no decorrer dos anos, mas eu acredito que a gente precisa ter pessoas à frente na Câmara de Vereadores, dentro da Prefeitura, dentro da própria Secretaria de Turismo e Cultura da cidade, para fazer a cultura e depois a gente conseguir espalhar e tudo mais. Alguém não falou? André? Você falou? André. Eu acredito muito, né, que precisa acontecer
levar essa cultura e buscar essa cultura, né? Eu acho que a palavra não é nem levar, eu acho que é buscar, é trazer mesmo do jovem, trazer daquelas pessoas que nem sabem o que estão fazendo, como a Lud falou, por minha experiência de arte, que a pessoa só valoriza o artista, a pessoa só valoriza a arte a partir do momento que ela teve contato. Uma pessoa que nunca teve contato, que não teve nenhuma experiência cultural na sua vida, ela não vai valorizar um artista. Ela não vai entender o esforço do artista, ela não vai entender. Ela vai continuar vivendo a vida dela. Então, é que a gente precisa levar aulas de cultura nas escolas, aqui em Pedreira e em Amparo também. E como faz falta, né, terem professores de artes assim que sejam realmente apaixonados e transformadores, porque é ali que a gente vai conseguir que sejamos valorizados, né? Eu acho que essa valorização vai crescendo junto com a população. Não impede de lutarmos pela valorização de quem está lá em cima, né? Mas eu acho que é um caminho para o futuro. Nem sei se vocês escutaram o que eu falei. Só falei. Escutamos, Deu para escutar. Desculpa te cortar. Como foi, acho que foi a Pri que escreveu, não sei. A gente está vendo agora nessa pandemia o tanto que a galera está consumindo arte, sem saber que é arte às vezes, né? Porque fica assistindo vídeo, lendo livro, ouvindo música, e são artistas que estão fazendo isso, né? Então a gente vê que na hora que você está sozinho com você mesmo, você nunca está muito sozinho com você mesmo, você está sempre com um livro, com uma música, com a TV ligada, então você está sempre em contato com a arte. Então vai das pessoas começarem a enxergar isso de uma outra forma também. E é isso que tá todo mundo falando, porque a gente precisa ter um representante mesmo que tenha contato com a arte, né? Porque já é difícil pra gente, que trabalha com isso, tomar decisões, fazer projetos, e a gente que tá nisso todo dia, imagina alguém que não faz ideia do que é todo esse trabalho. A gente tá na mão de quem, né? Eu posso dizer em Pedreira, porque eu não sei, mas... No mundo, né? No principalmente. E eu vejo também, não sei se eu vou cortar a Bianca aí, mas eu acho que essa pessoa que a gente precisa ter diretamente ali à frente da Câmara Municipal, como vereador, talvez dentro da Secretaria de Turismo e Cultura ou dentro da Prefeitura, né? Essa pessoa, ela precisa saber fazer projetos, não somente para teatro e dança, né? Que é uma coisa que a Pri também comentou ali no comentário dela. Ela jogou ali que nós não é somente o teatro e dança, nós também temos outras frentes, né? Tem artistas plásticos, com pintura, músicos. Eu acho que Pedreira precisa também mostrar esses artistas com uma exposição na praça, talvez, um festival, uns 2 festivais durante o ano que dê para mostrar gastronomia, que dê para mostrar parte musical da cidade, que tem grandes artistas também nessa parte. Então, eu acredito que essa pessoa que possa estar à frente aí junto com a gente, além de nos ajudar nos projetos em si, ajudar a trazer verba para a cidade, que é uma coisa que o Vitor também falou, que não tem ninguém, né, que nos ajude nessa parte de trazer verba para a cidade, para a cultura e tudo mais. Então, é bom ter esse bate-papo e a galera tá participando e tudo mais, para pensar ali na frente, né? Logo tem uma eleição aí, quem vai estar nos ajudando aí, né? Para ficar bem esperto em quem votar, né? Principalmente nessa parte cultural. Eu acho uma coisa importante, peraí, deixa eu voltar a Bianca aqui na conversa, gente. Acho que voltou, Bi. Eu acho que a gente trabalhar entre os poderes é importante, né? Vamos deixar claro. O poder executivo, ele executa. É ele que detém a Secretaria de Cultura, né? É ele que tem que criar no seu plano de governo, nas suas ações diárias, políticas públicas voltadas à cultura, justamente para que
esse fazer não só teatral, fazer artístico de todas as áreas, e não só teatro, dança, música, mas artes plásticas, enfim, artesanato, economia criativa, enfim, tem uma imensidão, a cultura é muito plural. Então, a gente tem que ter uma Secretaria de Cultura que pense plural. E no legislativo, a função é legislar. Muitas vezes as pessoas elas têm dúvida, né? Vereador, me dá um saco de cimento. Eu preciso não sei o quê. Lógico, é papel também do vereador fiscalizar, fazer requerimentos à Câmara, mas principalmente se a gente tiver lá alguém que tenha a cabeça voltada para uma legislação voltada para a cultura e para políticas públicas voltadas para a cultura, independente de quem seja, acho que o município só ganha, porque daí a gente vai ter alguém representando diversos alguém, que somos todos nós, né, que temos a arte como profissão, a arte como amor, a arte como tudo, mas também é importante a gente ter isso lá na Câmara Municipal e em consonância com todas as diretrizes que tem hoje no governo federal, né? Eu acabei de ver um comentário do Mário Frias, que é o atual secretário de Cultura, né, especial da Cultura, e ele diz que o auxílio emergencial que vem aí é uma esmola, que os artistas não têm que ter isso. Não é bem assim, pode não ser o melhor cachê do mundo, mas para quem não tem nada, R$600 já é muito. Lógico, os artistas merecem muito mais, sim, mas já é um começo. Tem gente que não tem dinheiro para comprar comida. Então, eu acho que a gente precisa ter em Pedreira também investimento, né, que seja através de prêmios, de tais, parcerias, né? Exatamente. E o financiamento da cultura. Eu acho que isso é um ponto importante, que eu queria abordar com vocês. Porque o financiamento da cultura é algo que nunca teve em Pedreira. Assim, a prefeitura ajuda. Não tem uma academia de dança que não possa dizer que nunca recebeu uma verba da prefeitura. Seria uma grande mentira. Mas a prefeitura ela pode financiar mais coisas através de editais, através de leis, enfim, através de políticas públicas voltadas para isso. O que vocês pensam sobre o financiamento da cultura, gente? Quem quer começar? Eu tenho uma fala rápida aqui. Talvez eu fugir um pouco dessa sua pergunta, eu preciso falar. Nós todos aqui somos artistas e a gente sempre teve que reafirmar a nossa condição e a nossa importância e a importância do nosso fazer, né? Inúmeras vezes. Mas a gente está vivendo um momento muito específico, que é a esfera maior do nosso país, que é o governo federal, tem um projeto de desmonte e descrédito da nossa profissão. Então a gente está tendo que reafirmar ainda mais o nosso papel, a nossa importância. E isso dificulta, porque aí uma parcela da população, graças ao bom Deus, que não é a maioria, mas uma parcela da população vai com esse discurso de desmonte e descrédito. Então, o nosso trabalho está sendo ainda mais reafirmar a nossa importância e o nosso fazer. É só esse comentário, assim, que a gente, além de tudo que a gente já vive, a gente está tendo mais esse trabalho extra de brinde aí, infelizmente. No Brasil, né? Mas a pandemia mostrou para as pessoas o quão importante somos nós, né? O trabalho que nós fazemos. Às vezes a pessoa acha que a gente só tem isso como hobby, não como ganha-pão. E, na verdade, todos nós que estamos aqui nessa tela trabalhamos com isso. E muitos outros que estão comentando. Vocês não acham? Sim. Então, voltando à pergunta... Mas mesmo assim, falar o óbvio às vezes, né? Que, olha, isso que você está consumindo é arte. Né? Porque às vezes as pessoas não acham que é. Não fazem a ligação. É o que você falou, falar o óbvio, né? Eu lembrei de uma coisa, que eu, enquanto gestor, né, de cultura, já trabalhei em várias cidades, uma vez eu tive que justificar para um determinado comitê por que a contratação de Papai Noel no Natal. Eu tive que... Tudo bem, é óbvio, mas tive que justificar o porquê que eu contrataria um Papai Noel no Natal para fazer... E a questão não era nem aonde eu colocaria, era por que eu estava contratando o Papai Noel, sabe? Então, às vezes, pode parecer piada, mas isso acontece diariamente no serviço público, né? Imagino que não foi só eu que passei por isso. Mas voltando no que a gente está falando, o que vocês acham do financiamento cultural no município?
Ou fora dele, Bianca, se quiser falar, Eu perdi de modo geral. Eu perdi o final, o financiamento da cultura. Os mecanismos de financiamento Perdi de no novo. município. Ah, Isso. Da cultura de modo geral. Vocês acham que Pedreira, a maneira como é feito hoje, é correto? Vocês acham que tem ou que não tem? Queria que vocês colocassem a opinião de vocês. gente, já que a gente não tem uma população que está educada a isso e a muitas outras coisas, não tem como não ter. Precisa ter financiamento, não tem nem discussão. É uma discussão que é óbvia, muito óbvia, mas que a gente precisa reafirmar toda vez, e às vezes é cansativo, porque os argumentos que são contra isso vêm falar, tá mamando nas tetas, essas coisas, essas conversas que a gente tá cansado. O artista fica cansado de ouvir essas coisas e fica cansado de argumentar. Tem que ter, gente, não tem como. Você vai fazer o quê? Você vai montar um espetáculo do quê? Você tira de dentro e monta o espetáculo? Não tem jeito, você paga como artista. Exatamente. Aí, artista de rua, sabe? Não tem, não, é óbvio, eu não consigo nem falar, porque eu fico irritada. Ó, Vicão, temos os seus fãs aí. Brincadeira. Pode continuar. Vica. Vitor, André, Ludi. Eu acho também, óbvio, que é muito importante. E acho que é muito importante a gente pensar isso no setor privado também, né? Da nossa cidade. Vou tentar falar. Tá bom. Vai, André. Eu acho que o financiamento público na cidade, assim, ele, tirando essas ajudas, né, esse apoio que a gente tem, né, às vezes, não é sempre, ele praticamente não existe, né? Eu acho que a força da arte, ela não é reconhecida pelo poder público, não só em Pedreira, né? Mas não é reconhecida. É necessário, né, que o artista, como da outra parte não vem essa iniciativa, né? É necessário que o artista tenha pessoas, ou ele próprio ele tem que estudar, ele tem que se informar, além da sua arte, mas maneiras, leis, formas de conseguir pressionar esse poder público para ele ter esse retorno. E a gente aqui é mais difícil ainda o acesso, né, a essas plataformas de financiamento. E no município de Pedreira isso não existe. E é difícil também conseguir esse acesso fora, né? Seja com políticas aí do governo estadual ou do governo federal. É isso. Eu acho também, assim, é óbvio que é importante, mas eu acho que tem que vir em conjunto também com o setor privado daqui, porque ele quase se mistura com a nossa gestão, né, pública. Uhum. Aqui a gente tem essa diferença, né, assim, nossa gestão pública, ela praticamente se mistura com a maioria das coisas privadas aqui. Então, eu acho que é difícil, e assim, quando meu pai foi lançar o livro há muitos anos atrás, né, é uma dificuldade, ninguém aceitou. E assim, ó, é uma coisa assim, contando a história de uma outra perspectiva da cidade, e ninguém aceitou, não teve ajuda pública, né, e nem privada. E é interessante que são as mesmas pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante. E isso que o André falou, assim, da gente conhecer leis, isso faz total diferença, né? É algo a mais pro artista, porque todo mundo pode trabalhar de boa, não precisa, todo mundo fazer só o seu trabalho, a gente não, né? A gente tem que ir além das coisas.
Então, eu acho que isso faz toda a diferença também. Vitor? Eu acredito que precisa sim ter essa parte do financiamento aí da cultura de pedreira. Cultura em si, né? Precisa sim ter esse apoio do Estado, do governo, da prefeitura, as empresas também. Quando a gente vai em busca de um patrocínio, é muito difícil, né? Conseguir esse patrocínio em si. Tem que mandar um projeto muito bem explicado, onde esse dinheiro que eles estarão investindo vai estar sendo destinado. Eu acredito sim que precisa ter realmente um conselho ali, pessoas para fiscalizar e estar sempre em busca desses recursos, que é complicado hoje em dia para nós, artistas. Todo mundo falou? Falta alguém? Falta o Vicão, acho. Vicão? Sobre esse tema. Eu acho que não tem muito o que discutir sobre a importância disso, né, desses recursos e de ter essas leis de incentivo. É a nossa base, assim, é com que a gente consegue produzir, consegue trabalhar, e é fundamental isso para a nossa cidade, principalmente por ser um município pequeno, sabe? Então, a importância, eu acho que ela não tem nem que ser discutida, assim, porque é realmente a necessidade que a gente tem hoje. Todo mundo falou? Sim. Eu tô aqui juntando alguns Eu só queria comentários. concluir uma coisa. Fala, Bi. Eu só queria concluir uma coisa, que esse fato da gente achar que é óbvio e não precisa ser discutido, não tem o que discutir, não tem como argumentar a favor ou contra, porque é óbvio que precisa. Mas é como a Lud falou, precisa conhecer as leis, a gente precisa pressionar, precisa ter um comitê, precisa ir atrás, precisa ter gente dentro da prefeitura, dentro do Congresso, dentro de todos os lugares, para que a gente tenha voz. Porque senão a gente fica falando aqui dentro da tela. Então, falar sobre dentro da tela e falar sobre arte a gente sabe. E eu acho que o desafio agora, não só em Pedreira, mas em todas as outras cidades, é isso, é o artista também se engajar politicamente e correr atrás dos seus direitos e pressionar, porque senão a gente vai ficar às margens e vai continuar fazendo teatro e dança e qualquer outro tipo de arte como resistência, e não como parte da educação básica do ser humano. Exatamente. Isso é extremamente importante que a Bi falou e que todo mundo disse. É justamente isso que falta. A gente precisa que os artistas também, concordo com o André, que os artistas estudem também. Eu, enquanto gestor, já vi vários casos da gente tentar dar uma prática do lado da parte administrativa, de condução, de lei. Eu mesmo já pude dar oficinas lá no Centro Cultural relacionadas ao PROAC, por exemplo, e, infelizmente, não foi grande o número de artistas presentes. Nós tivemos bastante pessoas presentes, mas Pedreira tem muito mais artistas. E buscar, né, ensinar as pessoas os tipos de financiamento, os mecanismos, para cada um poder fazer a sua arte, e os artistas também se profissionalizarem nesse sentido, eu acho importante, gente. Porque uma coisa é você falar enquanto pessoa física, beleza, sua arte pode ser você, pessoa física, mas é outra coisa quando você vai para uma empresa, como a Lud falou, né, setor privado, você vai buscar financiamento em algum lugar. Uma coisa é você pessoa física, outra coisa é você pessoa jurídica, né? Existe uma outra credibilidade, existe uma outra maneira de ser tratado quando o artista também é pessoa jurídica. Então, na minha opinião, isso também é importante, e estudar leis, estudar mecanismos, fazer com que a sua arte tenha propagação não só de divulgação, mas também de propagação nos meios técnicos. Lá em Campinas, por exemplo, a gente tinha muita dificuldade, às vezes, de contratar artista, não por causa do dinheiro, mas por causa do que era necessário, né, da burocracia que as pessoas falam, mas o que era necessário os artistas terem para poder serem contratados. E não era cachê ruim que Campinas pagava muito bem, inclusive. Vamos continuar? Mais alguém quer falar algo sobre esse assunto? A gente pode mudar, né? Seguir a pauta. Então vamos para frente, gente. Queria saber de vocês sobre o nosso teatro municipal. Antes vou fazer uma introduçãozinha básica para a gente partir. João, daí... só uma fala, rapidinho. Fala, André, à vontade.
Eu acho que esse conhecimento, ele é um pouco elitizado, conhecimento como muito distante da gente, sabe? E cada vez mais a gente precisa ir atrás desse conhecimento. Acho que é necessário maior divulgação dentro da cidade mesmo. Eu acho que a maneira com que é feito a divulgação dos trabalhos do Conselho de Cultura da cidade é pouca. Eu sou da área e muitas vezes eu não nem sei quando tem reunião, eu não sei, não consigo ficar sabendo até para eu cobrar. Se eu que sou da área e sou ativo, né, na área, já é difícil, imagina para quem não é ativo e quiser saber alguma coisa. E falta também uma iniciativa, né? O artista precisa entender isso, né? Que ele é um formador de opinião. O artista, ele é uma pessoa que coloca a sua visão de mundo. E como pessoa que coloca a visão de mundo, como todos podem ser, mas o artista ele tem um papel fundamental nisso, ele precisa estar antenado no que está acontecendo. Eu pequei muitas vezes, e é uma chave de mudança, e acredito que está acontecendo muito, essa chave de mudança com muitas pessoas, de simplesmente deixar as coisas acontecerem. Acho que a gente precisa ir atrás e conhecer mesmo as maneiras de se fazer dentro desse sistema, né? Extremamente importante. O conselho é fundamental sobre isso, gente. Só para atualizar algumas coisas, então, para a gente mudar o assunto. Em relação ao Conselho Municipal de Cultura de Pedreira, já terminou o mandato, era para ser colocadas novas eleições, né, do grupo atual, e em conversa lá com a secretaria, isso seria feito, mas aí acabou entrando a pandemia, né, segundo o que eles justificaram, e aí não pôde existir ainda a eleição do conselho, mas eles já estão pensando de uma maneira de como fazer essa eleição. E sim, o conselho é o local para isso, né? A sociedade civil organizada precisa estar presente não só através dos conselheiros, mas também através como ouvinte, para que todo mundo possa ter a informação correta, até mesmo para prevenir fake news, né? Hoje em dia tem muita. Então, em relação ao Conselho de Cultura de Pedreira, é isso. Ainda falta fazer o Plano Municipal de Cultura, porque, pelo que eu lembro nas conversas que eu ouvi lá, tem que ser uma ação feita através da sociedade civil. Não adianta o poder público chegar lá com um modelo de plano municipal de cultura. Precisa ser uma iniciativa que venha da sociedade civil, para que daí juntos, poder público e sociedade civil, possam criar um plano plural e que atenda todas as partes. E eu ainda sugiro que seja feito um fórum de cultura em Pedreira antes mesmo da criação desse plano, para que as pessoas possam ser ouvidas, né, através de um fórum, de uma audiência, pelo menos, uma audiência pública, para que todo mundo, cidadão mesmo que seja representado pelos conselheiros, possam ser ouvidos e aí sim fazer um plano municipal de cultura para o município. Podemos mandar para frente o teatro agora? Todos concordam? Sim. Então vamos lá. Sobre o teatro, vamos fazer um resumo rápido para a gente poder conversar a partir daí. O teatro, em 2010, ele é reinaugurado, em 2013 ele é fechado. Aí, por causa da Boate Kiss, o Teatro de Pedreira não possuía VCB. Desde então, algumas reformas foram feitas ao longo dos anos, e passando do mandato do prefeito Carlos, aí já para o mandato do prefeito Hamilton, mas nunca foi tido êxito nessas reformas, porque toda vez, isso que eu estou falando, estou reproduzindo as conversas que eu ouvi ao longo do tempo, e também no requerimento que a gente fez, o Cássio, eu e a Karina, né, sobre as informações. E aí a gente viu que, assim, ao longo dos anos, não teve um laudo que disse que o teatro teria que ser fechado. O teatro apenas foi fechado por questão de segurança e nunca mais reabriu. E desde então entrou a outra gestão, que é a atual, e conversa vai, conversa vem. A partir do ano passado começa uma conversa que eu pude acompanhar, inclusive, para reformar o teatro. Eu precisava de um financiamento, foram buscar verba federal, mas não conseguiram. E a partir daí,
convencionou-se que seria com recurso próprio, e foi o que aconteceu, a parte de R$1.023.000, ou R$1.025.000, não lembro de cabeça agora, de recurso próprio da Prefeitura de Pedreira para isso, e houve a licitação no começo do ano, e hoje estamos já num processo de reforma. É importante ressaltar que não houve uma audiência pública, né, para isso, que é uma cobrança, né, que as pessoas têm, e também está na hora da gente fiscalizar. Por isso, a gente criou o Comitê Cultura para Todos, em Pedreira, que reúne pessoas das mais diversas áreas artísticas, né, e é aberto para todo mundo, quem quiser participar pode entrar em contato com a gente. E a gente está se organizando dentro desse comitê para que a gente possa fiscalizar a obra, ter direito a acesso à obra e também ser ouvido em relação a melhorias e todas as coisas que podem acontecer lá dentro, tá? Partindo disso, o teatro, gente. Quem quer falar? Ninguém? Essa eu vou passar, porque eu quero ouvir, porque eu quero saber como é que tá, na verdade, a situação. Falem, vou ouvir agora. Vicão, André, Lud. Eu posso começar falando. Bom, desde o seu fechamento, lá em 2013, a gente lá do Núcleo de Dança Teatro Santo Antônio, a gente não parou de produzir e apresentar. No primeiro momento, a gente teve que apresentar e recorrer lá à quadra do Humberto Piva. A gente ficou lá 3 anos, a gente fez 3 espetáculos lá. E depois a gente foi pro Esporte Clube Santa Sofia, na quadra lá de Santa Sofia. A gente fez 3 espetáculos lá também. Não evidentemente assim, que não é a mesma coisa você não ter um espaço destinado para esse tipo de apresentação. Mas foi uma demanda dos alunos e dos familiares desses alunos para que a gente não parasse as nossas produções. E nós, como professores, diretores, tentamos seguir isso e tentamos fazer da melhor maneira possível, assim. Mas a falta de um espaço destinado para esse tipo de produção é muito grande, assim, porque não é a mesma coisa, a vivência e a experiência tanto dos alunos quanto da plateia não é a mesma coisa. Sei lá, você fazendo uma quadra, você competir com sons de ferro, com sons de clube, das pessoas nadando, sabe? Então, assim, a gente fez porque foi solicitado isso, principalmente essa demanda pelos pais e alunos, mas a gente sempre fez sentindo a falta de um espaço destinado. E eu acho que agora, com a reforma e a entrega desse espaço público para a população, tem que ser pensado também uma maneira de quem irá fazer a gestão desse espaço, para que todas as pessoas, todos os artistas de todos os estilos e estéticas tenham acesso a esse espaço e que não fique só destinado a produções de dança e teatro, como era anteriormente destinado, né, em sua maioria. Eu acho que é um espaço importante, mas tem que ser pensado de maneira que atenda todas as necessidades culturais e manifestações culturais do nosso município. Próximo. Eu quero falar. Eu acho que é muito perigoso essa questão da gente ficar sem teatro, porque eu disse isso esses dias, que pra mim, eu não sei, eu acho que eu me apresentei talvez 2 vezes no teatro, 3 vezes. Quando eu me entendi enquanto artista, eu tava fora do teatro, sabe? Eu tive que fazer a minha arte na rua, na rede social, em sarau. Então, assim, para eu entender a importância de se ter um espaço para fazer o seu trabalho, entender que eu tinha um trabalho, eu não tinha onde trabalhar, não me deram aonde trabalhar, é difícil. E aí entra em tudo que a gente está falando, né? Que o artista ele precisa ir além de só fazer a arte dele, né? De expor aquilo que ele acredita através da arte. E aí eu acho isso, é muito importante que vai acontecer desde que a gente fiscalize isso. Né? A gente vai ter que fiscalizar. A gente vai ter que estar de perto para entender quem são as pessoas e o que elas vão estar fazendo lá. Né?
E eu acho que isso é importante, principalmente para as crianças que a gente tem hoje, que nunca se apresentaram em teatro. Isso é gravíssimo, né? Aí assim, vai ser uma geração de gente acostumada a não fazer teatro em teatro. Então, acho que além da retomada do espaço, é também a gente, como a gente vai ajudar essas percepções que vai acontecer, né? Porque é isso que eu acho. Bom, Tá certo. Vitor? Acho muito maravilhosa. eu acredito que vai ser super importante a gente ter novamente esse espaço em Pedreira. Vamos falar lá um pouquinho de 2010, quando reinaugurou ali, reabriu. Eu tive o prazer de estar ali como artista no palco, junto com o Centro Cultural, como artista ator, como também cenógrafo de alguns espetáculos, né? A segurança de nós artistas, das crianças que estão ali dentro, da produção inteira de um espetáculo, acho que é super importante. E realmente, na minha visão, aquela época estava um pouco arriscado estar lá dentro, né? A gente tinha que tomar todos os cuidados para colocar um cenário diretamente numa vara cênica, contrapesar muito bem as varas em relação à iluminação, porque isso é um peso, a gente utilizava alguns movens, né? O peso desse equipamento, né, tinha que ser muito bem balanceado para não ter nenhum problema durante as apresentações, ou durante os ensaios, ou durante a montagem. Eu acredito que fechar o teatro, justamente por ele não ter o AVCB, foi super importante. É claro que nós ficamos sem a nossa casa, sem o nosso espaço cultural ali, mas eu acredito que a segurança de todo mundo vem em primeiro lugar. O Centro Cultural e outras academias aí não deixou de mostrar o trabalho em relação aos espetáculos na cidade. Claro que, como o Vicão falou, o ginásio de um clube não é o lugar adequado de se receber uma produção, principalmente grande do Centro Cultural, que é com mais de 300 pessoas, 250 pessoas. Mas a segurança em si das pessoas, eu acho que é super importante. Então, assim, eu acredito que agora, nesse momento, está tendo uma reforma novamente. Nós, como artistas, faço até o convite, faço parte desse comitê aí que o João, a Karina, o Cássio estão trazendo aí para Pedreira, para fiscalizar e tudo mais. Façam parte e que a gente consiga fiscalizar, realmente isso, estar ali, saber o que está sendo feito, por que está sendo feito, quem é a empresa responsável que está executando esse trabalho, porque se der qualquer problema lá na frente, quem a gente vai, né, cobrar, quem a gente vai responsabilizar. Eu acredito que a segurança nossa vem em primeiro lugar, né? Eu já tive vários problemas de apresentação, já me apresentei, já me machuquei em palco, não em relação a estruturas do teatro em si, mas acidentes acontecem durante alguns espetáculos. Então, acredito que vai ser super importante essa nova reforma, espero, principalmente o teto, que eu acho que, né, chovia mais dentro do teatro do que fora, né? O teto do teatro. Chovia mais lá dentro do que fora. Então, eu acompanhei um vídeo que a prefeitura soltou aí sobre a reforma, que, né, estão refazendo todo o teto, todo o chão ali, banheiro novamente. Então, acho que vai ser super importante e a gente tem que fiscalizar. Nós, como os artistas, devemos estar ali e fiscalizar. E acredito também nessa questão que foi apontada do espaço do teatro em si ser utilizado para outras coisas. Ter o hall, talvez, uma apresentação de um artista plástico, com quadros, fotografias, ser utilizado para outras frentes também artísticas, que é super importante, que antigamente não tinha isso, né? Quem quer falar? Todo mundo falou? Deixa eu falar, André. O Vicão já falou? O Vi falou primeiro. Acho que é o André. André? Eu não sei se não tenho, eu não tive muita oportunidade de me apresentar no Centro Cultural, né? No Centro Cultural não, desculpa, no teatro.
antes dele fechar. Eu acredito até que eu cheguei a me apresentar primeiro em Jaguariúna, no Teatro de Jaguariúna, para depois me apresentar no Teatro de Pedreira. E mesmo assim, foi só quando aconteceu a reforma, logo depois daquela primeira reforma. E o que eu tenho na minha mente, assim, que a gente estava com tudo montado, as coisas ligadas, iluminação, e de repente teve um problema lá no padrão de força e caiu tudo, toda a iluminação. E aí a gente teve que parar o espetáculo, acertar e depois voltar. Então, tem que acontecer essa fiscalização desse equipamento de cultura e tem que ser pensado também como vai ser o gerenciamento, né? Como que se você vai decidir o que vai se apresentar, como que vai funcionar, quem vai definir os padrões para você entrar num teatro e se apresentar, né? Eu acho que tem que ser pensado nisso também. Quem vai gerir esse teatro? A Secretaria de Cultura tem essa capacidade hoje para gerir um teatro de forma plural ou não? A gente precisa pensar nisso também. Um teatro incrível que não seja bem gerido, né? Que não seja aberto à população, que não seja aberto ao artista, que não traga realmente aí uma experiência plena cultural. Agora eu só queria falar que da importância de se ter um teatro numa cidade, né? Eu acho que o Vicão, o João Paulo também, e acho que o Vitor, eu fui rata do teatro. Eu ficava mais dentro do teatro do que de casa, todos nós. Eu fiquei presa dentro do teatro. E formou muito da minha educação. Uhum. Só que isso que o André disse é muito importante, porque você precisa saber quem é que vai estar lá dentro cuidando desse espaço, porque não passa pouca gente por lá. Crianças vão se formar a partir desse teatro. Então, ele precisa ter pessoas que vão escolher cuidar desse lugar, né? A prefeitura vai realmente vai fazer só uma reforma e vai deixar o negócio lá? Porque acontece muito, eu vejo na cidade onde eu moro hoje a dificuldade de se colocar uma peça de teatro dentro do teatro da cidade. Porque você não chega, os artistas não conseguem chegar, ou acesso. Então, tem toda uma logística por trás de uma reforma de um teatro municipal que precisa ser muito bem articulada. Não é só peguei a verba, tá bom, vou construir um puta teatro e a população vai chegar como nele? Que espaço que ela vai ter? E eu falo da minha formação dentro do Teatro Municipal de Pedreira, que era cinema ainda, acho que nem foi colocado o letreiro do Teatro Municipal, sei lá, quando a gente em 2013, na reforma, 2010, era o cinema. E a gente foi criado lá dentro. Então tem que ter esse cuidado, porque muita gente vai passar por lá e a gente tem que ter cuidado, como a Lud falou, das crianças, o Vitor falou da segurança. Tudo isso não é fácil. É delicado falar de cultura. Bem delicado. Eu queria compartilhar um pouco da minha experiência, até mesmo para ilustrar essa conversa. Só antes disso, falar sobre a minha história no teatro, não preciso nem dizer, né, gente? A primeira vez que eu fiz uma apresentação lá foi em 95, então já fazem bastante tempo, e graças a Deus eu tive a oportunidade de pegar ele enquanto cinema, de pegar ele na época da Nice, de ser aluno do Centro Cultural. Aí depois eu acabei virando professor do Centro Cultural, criando o núcleo de dança, teatro, todos os núcleos lá que existem hoje, e depois disso ser professor, ser produtor, diretor das peças que vocês mesmos participaram. Tive o prazer de reinaugurar em 2010, né, com uma peça nossa também, com todo mundo, e fazer diversas apresentações. Então, nesse quesito, posso dizer que usei bastante e acho importantíssimo isso, enquanto cidadão, a gente poder usar o teatro sempre. Falando de gestão,
atualmente eu sou o atual gestor do Teatro de Jaguariúna, né? Que fica dentro da minha diretoria, que é a Diretoria de Cultura. E é interessante porque a gente faz não existe uma fórmula. Existe cada cidade a sua cidade, por exemplo. Não adianta falar assim, vamos fazer um edital igual São Paulo e trazer para Pedreira. Não funciona. Nós temos que fazer um edital, e eu acho que deveria ter um edital de funcionamento desse teatro em Pedreira aos moldes da cidade. E também o gerenciamento de um espaço como esse custa caro. Eu acho, na minha opinião, que a prefeitura tem cacife para bancar isso, a não ser que alguma lei se altere. Não tem... Tem ou não? Não tem ou não tem? Não tem. Não tem. Então, talvez uma gestão compartilhada com empresas, ou naming nights com empresa, ou até mesmo mudar a lei para que a Secretaria de Cultura tenha uma verba maior, aí sim. Mas em Jaguariúna a gente faz uma coisa importante também, que no começo deu até um pouquinho de problema assim, com as academias, principalmente para entenderem. O teatro lá é locado, né? Então, uma apresentação lá custa 45 FESPs, que dá mais ou menos uns 1.200 alguma coisa, reais. A pauta dele do dia. A pauta do dia. Só que você pode fazer também quantas apresentações você puder fazer, lógico, né? Respeitando todos os limites. Mas isso é feito lá. Foi a maneira que a gente encontrou, porque esse dinheiro, ele não entra no erário, ele entra no fundo de cultura. E a partir daí, melhorias retornam para o teatro. Por exemplo, no começo, as academias acharam caro e a gente dividiu até o que é uma apresentação de academia, né, que leva lá 100, 200 pessoas, diferente de uma apresentação teatral, de um grupo de teatro, por exemplo, que leva 5 pessoas, 6 no máximo, às vezes. Então, existe uma legislação para isso. Uma legislação que atende A, uma legislação que atende B. E precisa ter uma legislação quando o Teatro de Pedreira começar a existir. E o financiamento disso, a prefeitura não tem que ter lucro jamais com o teatro, não é esse o objetivo. Mas, para cidades como Pedreira, talvez seja uma saída. A gente precisa, esse dinheiro vai para o Fundo da Cultura. Por exemplo, lá em Jaguariúna, a gente colocou muitas melhorias. Contratou uma aquisição de iluminação nova. Então, do que já era bom, ficou ainda melhor, com mais refletores modernos, que gastam uma energia bem menor do que gastava antes. Então, até nisso a gente pensou, né? Um refletor de 1.000 watts, hoje em dia, todos os LEDs que existem no teatro não gastam a energia de um refletor de 1.000 watts. Então, isso também é pensar na gestão do espaço, é pensar que a sua conta de força vai diminuir, você vai ter mais dinheiro para investir. Então, isso também é importante enquanto gestão. E são coisas que no dia a dia vão melhorando. A gente precisa entender que aquele espaço, ele precisa ser para todos, né, de todos, mas ele tem um custo. Não é fácil, posso falar por experiência própria, não é barato a gente manter um teatro, gente. Ele não é uma ação barata, mas a gente tendo políticas públicas para isso, a gente podendo ter um financiamento externo, enfim, existem várias opções, né? Cada cidade tem que pensar a sua. E eu acho que discutir isso com os artistas, discutir isso com a população é essencial para fazer, inclusive, um regimento interno, um decreto ou uma legislação específica para o uso do teatro. Sim. Vamos mandar beijo rapidinho e a gente já põe em todos os comentários que estão continuando? Pode ser rapidinho? Pode ser. Ó, só dos que a gente viu aqui, tá? Vinicião, Maria Luísa, Isabela Tempesta, Verônica Fabrinha, Érica Araújo, Maria Odete, Júlio Garcia, Fran Magalhães, Mariana Marquezine, Fernanda Bordignon, Carol Panzani, vamos berrando aí. Carol Panzani, Mário Farsi, Tiago Cruz, Elô Grangeiro, Renata Lucatelli, Mariana Rodrigues, Rosa Lucatelli, o Renan, o Cássio Escabora, Juliandra, Marcelinho Burguinha, Iris Ramos, a Silvia Godoy, Silvia Regina, mãe da Gabi, a Dilinha Guinoni, o Danilo Demore, o Yuri Silva, a Mônica, a Maiara Belotto, Bruno Narciso, a Rafa Delfino, o Chileno, a Paty Cavalcante, a Nath Bis, Andréa Policarpo, Adriele Souza. Esses são os que estão aí. Gratidão, né? Gratidão por estar acompanhando. Ó, temos mais comentários aqui, vocês podem
continuar o que eu falei, gente. Fiquem à vontade, eu vou pondo comentários na tela. A gente estava falando sobre gestão, né, dos espaços. João, eu queria fazer um comentário a respeito desse comentário que você colocou agora da Maiara, que o espaço teatro ele vai além dos artistas. Tá muito Ele grande também o forma... da tela. Se não some você. Eu quero ler de novo depois. O meu não dá pra ver. É que eu leio o comentário, então, pra você poder falar? É melhor, acho. Peraí. Pode gente. ser. Então, aguenta aí, ó. Eu acho que nós, a Maiara, né? Eu acho que nós, enquanto cidadãos, temos o dever de cobrar por políticas públicas que garantam o acesso à cultura da cidade, participar dos conselhos municipais e das assembleias legislativas. Nossas crianças pedreirenses de 6 e 7 anos nunca foram no teatro. Em sua maioria, isso é um absurdo. A falta de acesso a esse local interfere também no processo educacional delas. Então, o teatro, acima de tudo, é uma questão cultural e é algo educativo. E ela completa... Não sei se aqui em Pedreira possui um Conselho Municipal de Cultura, assim como tem da área da assistência social e do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, porque verba existe, precisamos cobrar para que ela chegue ao nosso município. Agora, com você, Então, não, exatamente, eu concordo completamente com ela, só que até aumentaria essa idade, né? Porque se o teatro está fechado desde 2013, a gente tem um longo período aí de que essas pessoas que elas não estão tendo acesso ao teatro, e muitas vezes elas tinham acesso às produções que a gente fazia e as outras academias faziam também. Então, além da formação do próprio artista, que é aluno da arte, o espaço teatral ele possibilita a formação do ser humano, sabe? Como humano mesmo. E aí que o fomento se dá. Então, eu concordo muito com o que a Maiara está trazendo aí, que além da formação cultural artística, a gente está formando humanos, ou a gente está deixando de formar humanos com a ausência desse teatro, desse espaço, né? É isso. Mais alguém? Alguém quer falar sobre isso? Sobre o teatro? Não? Não. A gente concorda com o Vi. Todo mundo concorda. E a gente está falando da gestão. Todo mundo acha que uma gestão onde a população possa ser ouvida, a princípio, antes de se formar um decreto ou uma legislação. Vocês acham importante isso? Sem dúvida. Super importante, eu acredito. Vou ler o comentário aqui do Fabiano, do César Fabiano, que é um artista da música. Um abraço para o Fabiano. Acho bacana a reforma do teatro, mas, no entanto, devemos levar em consideração que a parte técnica, som, luz, estrutura, não inclusos na reforma. Não adianta somente pintar a parede e não dar um suporte técnico aos profissionais prestadores de serviço que irão prestar serviço no local. Pertinentíssima a pergunta do Fabiano. A fala do Fabiano. Posso falar um pouco sobre isso, pode ser? Vai em direção a tudo isso que a gente está falando. Não é fácil ter um teatro, ainda mais o teatro do tamanho que é o de Pedreira. Não é um teatrinho pequeno. Sim. Ele tem custo e aí não adianta só pintar a parede e trocar a poltrona, né? Eu acho que eu tava falando da internet do André, a minha tá pior. É verdade, Bim. Eu acho o seguinte, gente. Algumas informações, eu quero compartilhar algumas informações. O ideal seria que o poder público tivesse aqui hoje para falar sobre isso, mas hoje eu nem tentei, então não posso cobrar, porque não consegui ter a oportunidade de fazer o contato. Mas a reforma do teatro precisa ser clara. Nós não estamos reformando um teatro por completo. Uma reforma de um teatro para valer, quando eu falo para valer, é com todas as suas partes juntas, certo? Vai muito mais de 4 milhões de reais. Aí você fala, nossa, 4 milhões. Não é nada. Parece um dinheiro grande, mas não é. Isso envolve licitação, isso envolve compra de material. Uma coisa é você comprar material na sua casa, para você. Outra coisa é você fazer processos licitatórios, enfim. E não é um material barato e ele é um material específico. Então, a reforma que existe hoje é o quê? A reforma predial, pelo que eu vi lá no projeto. É a reforma predial, desde o chão até as paredes, o teto, as poltronas, o palco, o avanço de palco de uma forma correta,
toda a parte de AVCB, que é a auto de vistoria de corpo de bombeiros, isso também vai acontecer. Toda a parte lateral também será coberta, o piso da lateral será reformado. Lá dentro, os camarins, né, eles serão divididos em 2 etapas, uma área só de maquiagem, né, uma área só de ação dos artistas e outra área reservada a banheiro, outra área reservada a questão de duchas, enfim. Então, basicamente, essa reforma predial acontece e também dentro, segundo a prefeitura, dentro dos padrões do AVCB. Vai ser construída uma porta, se eu não me engano, lá na parte de trás, para a entrada de objetos cênicos também, e ser revisada toda a parte elétrica e hidráulica. Então, essa primeira, se eu fosse a prefeitura, eu chamaria de fase, né? Essa primeira fase da reforma, ela é predial. Sim, poderemos habitar um teatro lá dentro? Sim, poderemos habitar um teatro lá dentro. Agora, existe uma segunda fase, que é, de fato, a colocação do seu material cênico. É importante ressaltar que, quando o teatro foi reformado outra vez, todas as academias continuaram locando seus materiais, né? E mesmo em Jaguariúna, com toda a estrutura que tem, academias continuam locando seus materiais. Os artistas locam seus materiais, não só academias de dança, mas de teatro, música, enfim. Então, o que vai acontecer lá, pelo que eu fiquei sabendo, pude conversar, teremos uma reforma predial e depois viria uma segunda fase de financiamento para estruturas de iluminação cênica. As varas cênicas já existem, né? A estrutura de iluminação cênica, sonorização, a parte de vídeo, imagem, né? E tem previsão para essa segunda fase, Jota? Ou isso tudo não está incluso? Tipo, é só uma ideia que você tem como deveria ser? Essa verba chegou e vocês têm contato com o projeto? Vocês sabem o que é que está acontecendo? O que eles vão fazer com o dinheiro? A primeira fase é o que eles vão fazer com o dinheiro de recurso próprio da prefeitura, que é a forma predial. Essa fase que eu estou falando é uma segunda etapa, que pode vir ou não financiamento em outras esferas, ou o próprio município pode aportar um recurso. Então, nesse caso, não está previsto isso. Mas, conversando com o pessoal da Secretaria de Obras, eu falei da importância da gente ter pelo menos a infraestrutura básica, que é o que o Fabiano falou, um acesso para carga e descarga, um padrão de elétrica potente, local para pendurar os equipamentos, né, com segurança, como o Vitor disse. Eles vão fazer a revisão das varas cênicas, então isso eu também solicitei. E acessibilidade, né? Quando eu pude conversar lá, no início não tinha, depois a gente conversou ali, parece que a prefeitura já está prevendo a acessibilidade também, mas eu acho que é uma tarefa aí para o comitê, para a gente ir lá e fiscalizar. Mas é importante entender de quem é o projeto? Você sabe? Não lembro de cabeça agora, Bi. Eu posso buscar, eu tenho... A galera do comitê tem que pesquisar para ver se a pessoa que está realizando o projeto, ela tem referências de projetos do teatro. O que eles têm de referência, Bi? Tá no site. É que eu posso procurar daqui a pouco. Eu não lembro de cabeça agora. O que eu fiz? Que eles me procuraram no Teatro de Jaguariúna, algumas vezes, não foram, desde a irmã do Vitor, que começou lá esse projeto, depois hoje já é uma outra arquiteta que está fazendo, mas desde lá do início e até agora, eles me procuraram algumas vezes enquanto gestor do Teatro de Jaguariúna, e eu pude falar o que eu acho interessante lá. Agora, se tudo está previsto lá, não sei dizer, mas eu pude falar algumas coisas que são extremamente importantes, como camarim, como, enfim, várias coisas, que o palco ele tem que ser reto, que não pode ter, né, o nosso palco sempre teve uma divisão, né, então o que o palco precisa ser a parte... Exatamente. Que o palco foi feito um palco, né? Isso, foi feito um avanço, né, agora ele vai ser contínuo. Então, isso eu pude, enquanto artista, colaborar, e também enquanto gestor lá, eles foram inúmeras vezes ver o Teatro de Jaguariúna, porque, né, teoricamente, tudo certinho lá. Então, nesse sentido, eu pude colaborar. Agora, que não vai ser uma reforma total? Não vai, mas já é um espaço. Antigamente também já era assim, o teatro, de verdade, nunca foi um espaço completo, em todos esses anos. Ele foi um cinema completo, mas ele nunca foi um teatro completo.
Mas já que tá fazendo, né, Jota? Precisa fazer direito, né? Concordo plenamente. O que vocês acham, gente? Acredito que a gente precisa ver essa primeira fase finalizada, acompanhar, estar ali perto, acompanhar, ver, receber, né, ter essa entrega dessa primeira fase aí predial que você está falando, que vai desde chão, paredes, banheiros, camarins, palco. E depois a gente pode, com o comitê talvez ali, tá junto com o poder público, cobrando essa segunda fase, que também é super importante, porque, por exemplo, eu produzo espetáculos e sei o quanto é caro hoje em dia alugar esse material, iluminação, sonorização, microfone, né? Hoje em dia, por exemplo, a produção que eu estou fazendo, nós somos em 12 atores, eles são em 12 atores e atrizes no palco, né? Entre atores e atrizes. Então existe um gasto muito grande em termos de microfone e estrutura para o espetáculo. Então, acredito que assim que finalizar essa primeira fase predial e isso ser entregue à população, nós podemos, como comitê, como artistas, estar ali e fazer junto esse projeto, para essa segunda fase acontecer o mais rápido possível. Eu acho que aí é a importância da participação pública da gente enquanto sociedade, né? Eu acho que essa é a nossa brecha, já que não deram no início isso pra gente, né? Eu acredito assim, as pessoas que estão tendo acesso a isso foram atrás disso, né? Sim. A gente não teve, não é uma coisa, né? Ai, vamos todo mundo participar dessa construção. Não foi assim. Então, acho que essa é a nossa brecha mesmo pra participar mesmo do negócio. André, Vinícius? Quem? André? Pode ser o André primeiro, Vicão? Daí depois você finaliza? Não, eu não vou comentar nada. É o mais lindo de todos. Todo mundo na expectativa. Pode ir. Vicão. Desse assunto eu também não vou falar nada. Oi, não ouvi, Vicão, perdão. Desse assunto também não vou falar nada. Acho que já fui contemplado com a fala das demais. Ok. Mais alguém quer falar sobre o Teatro Municipal? A gente fica em olho. Volta teatro, né? Hashtag volta teatro. Vamos colocar aí, levantar. Gente, então acho que é isso. Acho que a gente falou sobre o fazer teatral em Pedreira, a gente falou sobre Conselho de Cultura, a gente falou sobre gestão de espaço cultural, falou do teatro, falou dos principais assuntos. Alguém acha que falta algum assunto para a gente falar aqui sobre fazer teatro? Nós que amamos fazer teatro. Eu tenho uma coisa para falar no final. Eu também tenho uma coisa, que não é o que falta, mas essas conversas, essas lives, elas estão sendo muito bacanas para a gente discutir cultura de uma forma aberta. Semana passada a gente falou sobre dança, hoje a gente falou sobre teatro, que essas conversas possam se estender em todas as manifestações culturais possíveis da sociedade, com a galera da economia criativa, com a galera da música, das visuais, da literatura, que isso seja recorrente, João, mesmo assim, para a gente consiga construir uma cultura melhor para a cidade em coletivo. Gente, o Ei Falar Comigo é isso, é um canal para a gente falar de tudo. A ideia é que cada semana a gente fale sobre uma das artes, né, para a gente poder todo mundo falar um pouco sobre tudo, e a partir daí a gente ter uma sociedade civil organizada com voz, com força, e que saiba com a informação correta, importante, para que daí, né, possa ser reunida. Exatamente. Então, fica o convite aí. Aliás, eu posso até divulgar. A próxima é de música, provavelmente na quarta-feira à noite. A gente vai falar música parte 1, porque a gente teve que dividir em duas partes, porque tem muita gente, né? A música é muito representativa em Pedreira. Então, nós vamos falar de música parte 1 na quarta-feira, tá bom? Que daí depois a gente vai retomar, e a ideia é falar pessoal da economia criativa, do artesanato, das visuais, da literatura,
de patrimônio histórico, enfim, uma infinidade do que a gente puder falar. O papel desse canal é esse, a gente vai mediando e vamos todo mundo falar sobre cultura, porque a partir daí a gente constrói uma sociedade civil com informação plural, organizada. Sim. Antes de terminar, eu quero que vocês falem o que vocês estão produzindo. Acho importante esse espaço também para as pessoas saberem o que vocês estão fazendo rapidamente. Pode ser rapidamente, porque senão a gente, né, cada um cuida do seu filhinho aqui, vai ficar até amanhã. Então, quem quer começar? Eu? Ninguém fala nada? Ou o André tá falando e a gente tá ouvindo? Vamos começar pelo André, então, que daí fica mais fácil. Pode ser, André? Não. Beleza. Vou falar. Vou falar. Eu acho que esse momento, assim, tá sendo muito bacana para mim, com relação a... Nos últimos tempos eu tenho fazendo tanta coisa em tantos lugares e agora eu tô fazendo coisas comigo mesmo. E é muito treinos de malabares, pensando nas minhas coisas, não tô produzindo espetáculo, não tô pensando em nada assim, mas tô pensando muito nas minhas questões, assim. Isso falando do teatro, né? Eu tenho o canal da Casa do Paçoca, que aí é mais por uma parte educativa. Que é muito legal. É muito bom, gente, né, acesso. É super legal. Mas, pensando em mim, assim, eu tenho estudado essas questões de leis, essas questões de e é isso, mas questão de espetáculo e treinando malabares. Bom. Fazendo o que gosta, isso é importantíssimo. Quem vai agora? Bianca? Pode ser. Então, eu não tô na cidade, então a primeira coisa que eu queria dizer é que eu tenho muito orgulho de vocês, assim, vocês, muito mesmo. Vocês são amigos da minha vida. Tipo, eu amo todo mundo que tá aqui nessa live. São pessoas muito importantes, cada um no seu espaço, e eu fico muito feliz de ver que a cidade tá seguindo, que vocês estão se unindo, que as coisas ainda acontecem, e eu tenho certeza que as coisas vão continuar acontecendo graças a vocês. Então fiquem de olho, eu dei uma fugida, mas tô sempre por aqui, o que vocês precisarem de mim, vocês sabem que vocês podem contar comigo, e vai ser sempre assim. Se precisar, a gente volta aí, levantar a bandeira, fazer qualquer coisa, tá? Eu tô aqui, tô estudando também, na quarentena, tô fazendo um doutorado, então eu pesquiso teatro, eu sou uma pesquisadora do teatro, eu gosto muito de falar sobre isso, Doutora Bianca, fico um pouco gente. cansada. Oi? Doutora Bianca. Oi, Jorge. Doutora Bianca. Eu gosto muito de falar sobre isso, a gente fica um pouco cansada, irritada com algumas coisas da política e enfim, de tudo que a gente precisa ficar sempre, parece, mendigando pra gente fazer arte, mas a gente tá aqui resistindo. Então, eu queria deixar a gente, com um coletivo de... A gente produziu uma peça teatral online, então fica aqui, chama Hipócrita, vejam lá nas redes sociais, a gente fez a primeira apresentação para o público ontem, deu super certo. Queria muito que vocês assistissem, porque vocês são pessoas importantes para darem feedback, para ver como é que tá as coisas. E assim, tô sempre fazendo alguma coisa e tô aqui a serviço da arte, a serviço do teatro, a serviço dos meus amigos e de vocês. Então, obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo trabalho de cada um de vocês na nossa cidade. Continuem e contem comigo. Obrigado, Bia. Próximo, quem vai? Vitor? Eu posso falar. Vicão, então. Vai lá, Vicão. Eu estou também estudando muito nesse período, acho que assim como o André e a Bi falaram, é um momento que a gente produzia tanto, né? Agora a gente está podendo refletir sobre o nosso fazer mesmo. E a produção que eu estou fazendo é a peça Toque Toque, a Comédia das Manias, pela empresa Propriarte, que a gente está reinventando também o ensaio online, a gente está fazendo tudo online, o nosso processo todo
de criação está sendo via aplicativo Zoom também, e está sendo muito legal essa produção, porque a gente está descobrindo novas formas de fazer, de debater, de refletir. Então, o que eu estou fazendo mais ativamente agora é produzindo essa comédia. Ok. Lud? Gente, eu queria agradecer também todo mundo, eu aprendo muito vendo vocês falar. E eu tô na poesia, assim, eu tenho uma página de poesia, tô escrevendo. Eu acho que eu tô descobrindo mesmo eu tô numa nova descoberta, assim, eu tô preparando um monólogo, mas eu quero escrever, sabe? Eu quero produzir mesmo nesse sentido. E eu gostaria de Posso terminar falando uma coisa? E a página chama Ubuntu Poesia Viva. Fala de novo, como que é? Ubuntu Poesia Viva. Tá. Pode falar. E é isso, assim, eu dou aula de teatro na Carol Pansani também. Vou entrar com um projeto de teatro vivo, que é o teatro desconstruído pro ator, assim, mas é como ele vai te ajudar na vida pessoal, que também é uma coisa que eu gosto muito de estudar. E eu queria dizer que é preciso a construção do novo, daquilo que ninguém jamais viu antes. A autenticidade é uma arma poderosa para isso, e a coragem é parte da vitória. Não dá mais para viver uma vida ilusória, cheia de artifícios. O mundo precisa cada vez menos de omisso. É necessário estudar e fazer história. É preciso acabar com a era da mediocridade. Os seus interesses pessoais são apenas do seu tamanho. Os interesses coletivos são do tamanho do mundo. E por falar nesse que gira, é preciso arrancar a pedra do meio do caminho. Não pode só desviar. Mais cedo ou mais tarde você vai voltar a encontrar e viva a verdade daquilo que você diz, mesmo que só você esteja vendo. Nunca aceite a sua ignorância. É preciso saber que ela existe, mas é importante ir contra a existência dela. Entende? Se você tem sempre a razão, é porque não sabe o que significa. Viver vai além do próprio umbigo. E é assim que eu quero terminar. Ludmilla. Parabéns. É isso, acho que eu acredito. Arrasou! Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo, foi super importante e gratificante estar com vocês nessa live. A CM Produções está produzindo um espetáculo em homenagem a Elis Regina, chama Elis, uma homenagem musical. Também vem nessa versão de ajudar pessoas, né, a arrecadar alimento para estar ajudando entidades carentes. E é isso, e a gente também está com um projeto para voltar com o Cazuza esse ano também, junto com o Elis. Ao mesmo tempo que a gente quer apresentar o Elis, a gente quer retomar com o Cazuza e trazer novamente esse espetáculo que foi super importante para nós aí no ano passado, esse projeto. Então, é isso. Tá vendo quanta coisa que a gente faz, gente? Então, olha aqui. Olha lá. Imagina se a gente tivesse recurso. Então. Pois é. Maravilhoso. Vai ser, gente. Um dia vai ser. Eu acredito de verdade que com educação e com conhecimento, a gente vai buscar esses recursos, a gente vai fazer um trabalho ímpar em Pedreira. Eu acho que isso é bem possível, mesmo que a gente se una, que a gente faça uma frente para isso, que a gente seja um time. Eu acho que se todos nós juntos pudermos fazer ações coordenadas para isso, a cultura de Pedreira, que já é incrível, só vai ser cada vez melhor. Então, eu acho que a gente pode fazer isso, pelo menos é a minha opinião. Eu estou fazendo um monte de coisa, gente, eu nem vou falar tudo que estou fazendo, porque, né, é Pedreira, muita coisa. Mas, assim, eu quero agradecer cada um de vocês, porque, antes de tudo, voltou o vídeo, mas a aula desligou. Antes de tudo, vocês são grandes artistas, são pessoas incríveis. O André, que não está aqui também, mas a gente está conversando aqui, ele caiu, né, coitado? Mas vocês são pessoas incríveis, são artistas incríveis, muitos já foram meus alunos, aprendo com vocês a cada dia, então quero agradecer, meu muito obrigado a todos vocês que são meus amigos. Gratidão. O mais importante de tudo. E fica aberto o espaço do Ei Falar Comigo para a gente falar sempre do que a gente quiser, né? Quantas vezes necessário for, usar a internet para o bem, né? Para disseminar a informação correta, com credibilidade, sem fake news, sem atacar ninguém. Bom?
Tá Eu bom. agradeço a todos vocês. Muito Gratidão. obrigado, tá? Quero aí que vocês produzam. Eu faço questão de assistir. E seja lá no Teatro de Aguariúna, onde eu sou gestor, se vocês puderem levar para lá. Ou seja, no nosso teatro em breve. Quero muito que a gente possa fazer. E já fico aqui um convite para todo mundo que a gente pode depois negociar com o poder público. A gente podia inaugurar aquilo tudo junto, né? Fazer um espetáculo conjunto Sim. em todas as áreas. Tentar envolver o maior número de pessoas para inaugurar esse teatro, que é muito legal, gente, inaugurar o teatro, sabe? A gente já tive experiências também, e acho que nada mais justo do que os artistas de Pedreira inaugurarem o Teatro de Pedreira. Certo? Certo. Então, um beijo bem gostoso. O canal aí Falar Comigo, gente, a gente está fazendo pelo Facebook, né? Essa live você pode compartilhar, assistir quantas vezes quiser, mas tem lá no YouTube, acesse Ei Falar Comigo, exclamação oficial, né? Se inscreva no canal, tem aquele sininho lá, clica lá no sininho, que daí você recebe notificação, e a partir da próxima semana também tá no Spotify, então você pode fazer sua caminhada ouvindo tudo que a gente falou aqui, tá bom? Que legal. Um abraço. Bom. Sim, vamos nos modernizando. Gente. Bi, um beijo, adorei o seu papo ontem. Ó, tem mais comentários, deixa eu pôr rapidinho antes da gente sair, ó. Da Maiara. Nós temos uma fã incondicional aqui da Bianca. Minha mãe. Todo mundo lá. Não é só minha. A Rô Geraldi, delícia. Rô, faz tempo que eu não vejo você, um beijo. E termina com quem? Com quem? Mas a Bianca. A Diana, que é uma educadora incrível, uma pessoa do bem. Gente, namastê para todo mundo. Fiquem com Deus. Muito bom pra vocês, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.